Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de novembro, 14, dia 22 de novembro de 2023. A gente hoje está aqui, né, no nosso fórum de ciclo de vida das mulheres, comemorando os 21 dias de ativismo, né? No Brasil são 21 dias, né? No mundo são 16. No Brasil são 20, porque a gente inicia a comemoração no dia 20 de novembro, que é o Dia do Negro, e termina no dia 16 de dezembro. Então, acaba dando 21 dias, né? E por que 16 dias de ativismo? Na realidade, é uma campanha internacional, né? Quem move essa campanha é a Organização das Nações Unidas, a ONU, a OMS. E 25 de novembro é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra as Mulheres, né? E 10 de dezembro, que seria o 16º dia, o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, eles, nesse intervalo, ele é reservado para ações e políticas para combater a violência contra a mulher. E aí eu até, assim, fui ler a história desses 16 dias. Por que esses dias de ativismo, né? Por que, o que suscitou isso? E a história é muito triste, né? Em 81, né, a República Dominicana, ela estava sob uma ditadura terrível. Aí eu falo, eu choro, eu vou chorar de novo. Uma ditadura muito dura. E três meninas, três mulheres, três irmãs, né, se opondo a essa ditadura, elas foram mortas, né, cruelmente. Aí conta aqui que elas foram estranguladas, seus ossos foram quebrados, né, e foram jogadas no precipício. E aí, a partir, né, dessa data, que foi 25 de novembro, e de toda a comoção que isso causou no mundo, a ONU, né, decidiu no ano seguinte, aliás, em 93, né, aprovou a declaração sobre a eliminação de violência contra a mulher, né, e definiu que violência contra a mulher é todo ato de violência baseado no gênero que tem como resultado possível ou real um dano físico, sexual ou psicológico, incluídas as ameaças, a coerção ou proibição arbitrária da liberdade, que pode ocorrer tanto na vida pública quanto na vida privada. Então, são 16 dias de ativismo. Ativismo é luta, né? E essas questões ligadas a gênero vêm de muitos e muitos tempos, muitos e muitos séculos atrás. E a gente precisa respirar e ouvir essas histórias para ter força para lutar, né? No caso da gente aqui, a luta é a favor da saúde das mulheres, né? Que essas mulheres tenham direitos, tenham dignidade, tenham acesso, e eu acho que todas nós aqui estamos com o nosso objetivo final voltados para isso. Então, vamos comemorar, né? Porque celebrar, comemorar é reviver, né? A gente estruturar isso para que a gente se torne mais forte e que a gente possa, de qualquer forma, cada vez mais poder fazer mais, né? Nós aqui da área técnica da saúde da mulher, doutora Isabel, nossa apoiadora, doutor Baracá, nosso coordenador, estamos muito felizes, né, por ter o pessoal do CA Vidas, o pessoal do HC de Ribeirão hoje. Vou chorar de novo, hoje eu estou assim, isso é do ciclo da vida, né? Mas a gente está muito feliz de vocês estarem aqui hoje, porque assim, primeiro que eu admiro muito o trabalho de vocês sempre à frente, vocês sempre atendendo a todo mundo que precisa, e a gente sabe disso, quantas histórias.
E a gente fica muito feliz de vocês trazerem essa experiência tão exitosa, para que a gente possa ter isso gravado na nossa playlist e possa levar isso para todos os cantos do estado. Eu agradeço muito, muito mesmo, Janaína, que fez aí essa articulação. Agradeço muito aí a presença de vocês. E continuemos, gente, no caminho e muito fortes, porque um dia as nossas filhas provavelmente vão agradecer muito todo o nosso esforço. Passo a palavra aí para a doutora Isabel. Sem dúvida, Marisa, vão agradecer mesmo. E eu aproveito para dizer que a violência é uma reflexão, né? Acho que é um dia, uma semana, 21 dias, né? 16, 21, são dias de reflexão, porque a violência está atrás de uma série de circunstâncias, né? Dos nossos índices de desenvolvimento humano. A violência está atrás dos nossos índices altos de morte materna, dos altos índices nossos de morte infantil. A violência está atrás dos abortamentos em situação de insegurança e que acabam recorrendo à morte. A violência, ela está por trás da dor pélvica crônica, que às vezes são mulheres que procuram muitas vezes os pronto atendimentos, os hospitais universitários com dor pélvica, fazem os exames, um monte de exames, não acha absolutamente nada. E às vezes com uma simples pergunta, né, a gente acaba ouvindo aquela sequência de histórias, né, de violência. A violência ela está por trás dos nossos índices de sífilis, infecção sexualmente transmissível. Né? A violência ela está por trás daquela moléstia inflamatória pélvica aguda, daquelas infecções de repetição que às vezes aquela mulher volta várias vezes no pronto atendimento também com infecção sexualmente transmissível, com moléstia inflamatória pélvica aguda de repetição. E a gente não para perguntar se essa mulher, em alguma maneira, seja ela psíquica, seja ela física, ou seja ela sexual, se ela tem ou sofre algum tipo de violência, né? Então, a violência, eu não tenho dúvida, Marisa, que ela está por trás de todas essas questões que nós colocamos, né, que você colocou, que você relembrou, e dos nossos índices que não se abaixam, e, sem dúvida nenhuma, de uma série de doenças benignas do trato genital inferior, que nós ficamos prescrevendo muitas vezes antibióticos, anti-inflamatórios, e a gente não para fazer uma anamnese ampliada, um exame clínico que muitas vezes as mulheres se negam, né? Porque sofrem violência em casa, e a gente, muitas vezes, o médico ele não é treinado, né, para identificar isso e aprender a lidar com isso. Então, uma pena hoje, eu estava pensando aqui, fazendo uma reflexão, que violência, ninguém quer falar a respeito, né? Ninguém quer ouvir, ninguém quer participar, né? As pessoas, de uma maneira geral, né? É desconfortável, né? Causa um desconforto, mas é fundamental que a gente, todo novembro, né, Marisa, já é a nossa segunda edição do nosso fórum de discussão de assistência à mulher em seus ciclos de vida, que nós já fazemos já no nosso segundo ano, e em novembro a gente sempre faz questão de trazer a temática violência, exatamente porque eu não tenho dúvida, Marisa, que é fundamental na saúde da mulher.
Então, meu amigo, uma pena que eu não estou aí para te dar um abraço, porque é muito sofrido mesmo, né? É muito sofrimento nós termos essa visão ampliada de que a violência ela existe, ela é subnotificada, ela é subdiagnosticada, né? E ela está por trás de muito mais coisas, né? De muito mais. Essas são somente algumas que eu quis trazer como uma reflexão como ginecologista. Então, hoje, o nosso fórum, a temática. Suzete, você quer fazer alguma consideração, querido? Eu completei em pensamento só para mim. Você falou que é subnotificado, subdiagnosticado, e muitas vezes acaba que é subresolvido, né? A gente acha que resolveu, não resolveu. Pode deixar que eu dou o abraço da Marisa aqui, tá bom, doutora? Ótimo, obrigada. Então, a nossa temática hoje é violência sexual contra a mulher. A experiência exitosa de acolhimento à vítima de violência sexual no DRS 13 Ribeirão Preto. Nós temos aqui a oportunidade de trazer. Ela é também articuladora da saúde da mulher, da DRS 13, especialista, enfermeira, especialista em obstetrícia, mestre e doutoranda pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Janaína Aparecida Tintori. Eu acredito que eu já vou apresentar todos, né? Vai ser uma sequência, Janaína, é isso? Ou vocês... Isso, pode apresentar todas e a gente vai fazendo uma sequência. Obrigada. Tá, obrigada. Renata Abduc, médica responsável técnica pelo CA Vidas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, especialista em violência em saúde pela Fiocruz. Leni Pérez Cirilo, assistente social da UE, Unidade de emergência. Unidade de Emergências do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, e Gisele Pascoal, psicóloga do CA Vidas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, grupo coeso que trabalha em pró à violência contra a mulher. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Isabel. Obrigada, Marisa, Suzete, pessoal aí da área técnica da saúde da mulher pelo convite. Marisa, para com esse choro, por favor, que eu sou canceriana, vou chorar junto. que essa luta a gente realmente sabe o quão difícil é, né? Então, a gente precisa se unir para fortalecer ainda mais essa assistência que é, infelizmente, fragilizada. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela e a gente já vai começar. Eu reduzir vocês aqui no cantinho. Certinho. Bom, então coube a mim falar com vocês em relação ao enfrentamento regional das violências, né, contra as mulheres. Eu coloquei aqui, não coloquei o meu nome como apresentação da primeira tela, porque eu acho que é um trabalho intersetorial e multiprofissional, não é só meu, né? Eu fico aqui como uma referência, mas a gente tem a saúde mental, a gente tem o planejamento, a gente tem a regulação, e a gente tem os parceiros, que são os prestadores, né? Unidade de Emergência, CA Vidas e o HC Campos. Junto com isso, a gente tem os municípios também nessa orientação, que é uma constante, que a gente fala, e sempre precisa falar mais, né? Então, é um trabalho incansável e múltiplo, não é de uma pessoa só. E aí, deixa eu passar aqui. E aí eu coloquei esse slide referente à intersetorialidade da violência, que ela é de todos, né? Não é só de uma pessoa. Deixa eu só colocar aqui um ponteiro, que aí eu acho que não tenho o laserzinho, mas eu acho a seta tá. Vocês estão vendo a setinha? Tá. Sim, então, estamos sim. Obrigada. Tenta a canetinha ali embaixo. Canetinha? A sua canetinha ali. Essa aqui? A vermelhinha. A vermelhinha. Acho que de repente... Ó, ficou bom para você, não? Pode ser. Não. Ficou pequenininha. Tudo bem. Ficou pequena.
para a gente perceber que, além da saúde, né, a gente tem outros setores de outras secretarias, outros envolvidos, inclusive ONGs, né, ações sociais, para que a gente possa fortalecer toda essa rede protetiva, essa rede de apoio. Então, é uma questão muito complexa. Eu busquei no site, tem uma cartilha de enfrentamento à violência contra a mulher de 2021 da Secretaria de Estado de São Paulo, que é bastante interessante buscar informação dentro dessa cartilha. Se escrever esse nome no Google, é possível localizá-la facilmente. E ela tem bastante informações, eu não vou me ater aqui a explicar quais são os tipos de violências, as questões que a gente já conhece, mas eu acho importante a gente falar quais são os órgãos públicos que têm obrigação de atendimento, né? Então, a gente tem a Delegacia de Polícia e também a DDM, que é a Delegacia de Mulher, né, de atendimento às vítimas. A gente tem os hospitais públicos, que têm obrigação legal de atendimento a essas vítimas e também as questões de tratamento de infecções, né, sexualmente transmissíveis, o HIV, o aborto e também o serviço de contracepção de emergência. Tem o Juizado da Violência Doméstica, com varas da violência, em alguns municípios tem varas exclusivas. O Ministério Público, para apresentação de denúncia, e também a Defensoria Pública, que garante, né, a defesa gratuita dessa mulher. Quando a Marisa traz essa questão, né, em relação a esse ativismo e a essas questões que a ONU coloca, a gente tem também dentro da ONU os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que também garante lá no item 5 do Objetivo 5 a igualdade de gênero. Então, a gente tem como meta até 2030, que é de 2015 até 2030, fazer esse objetivo acontecer. A gente teve uma pandemia aí no meio do caminho, mas a gente, né, já passou por ela e agora juntar os caquinhos de novo e os esforços para que a gente possa seguir. Então, dentro desses objetivos está lá, que é para a gente acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em todas as partes. Lembrando, né, que na vítima de violência sexual, a maioria são crianças, né, as mulheres, né, no seu sexo, o feminino é o mais, e as crianças também. Então, mulheres e meninas precisam ter um olhar especial, eliminar todas as formas de violência contra essas mulheres e meninas em todas as esferas, públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual, e a questão de garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis, incluindo a política, a economia e as questões, né, de vida pública. Então, quando a gente percebe esses objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente também, enquanto Secretaria de Estado, enquanto Regional de Saúde, tem que entrar e agir, porque fica uma coisa a nível mundial, a nível ONU, e a gente faz o quê dentro de um território, dentro de um pequeno espaço. Então, a gente tem o Plano Regional de Enfrentamento às Violências, que foi pactuado no Plano Estadual em 2020 ou 2021, se eu não me engano, mas a gente estava em plena pandemia quando a gente pactuou essas ações. Esse é o mapa do nosso DRS, para quem não conhece, do estado de São Paulo, né? Até outros estados às vezes assistem ao webinar. A gente tem esse mapa do departamento, que é composto por 26 municípios e é dividido em 3 regiões de saúde. Então, os municípios aqui da região de saúde em verdinho é do Horizonte Verde. Na região central, a gente tem o Aquífero Guarani, onde tem o município Polo Ribeirão Preto. E a gente tem no outro canto aqui, com 7 municípios, a região do Vale das Cachoeiras. Então, os 26 municípios compõem a nossa rede e eles vão também ser acolhidos pelos serviços que estão aqui hoje. Bom. Aqui é a notificação de violência, segundo tipo e segundo, né, as informações registradas no SINAM de 2018 até 2022, considerando que o banco de dados de 2023 ainda está incompleto, né? Então, a gente traz essas informações para perceber em azulzinho, que são as violências autoprovocadas, em laranja, violência física, violência psicológica em cinza, e a gente tem a questão da violência sexual, dentro dos territórios, ficando aí na margem dos 350, 330 casos notificados. Então, isso são casos que foram registrados, notificados, e como vocês bem disseram, são subnotificados, então esses números são bem maiores. Como proposta dos nossos problemas, a gente elencou uma matriz e a gente verificou através, né, de discussão, junto com os serviços e junto com os municípios, a fragilidade no acolhimento nos pontos da rede, que é a questão da responsabilização do cuidado. Então, quem é responsável por essa vítima, o que fazer com ela? Então, a gente propôs como problema 1, discutir os fluxos e criar um comitê
Então, esse comitê foi criado, né, com várias participações do jurídico. A gente está tentando a participação da delegacia, que eu acho que é um ponto muito importante. A gente tem a saúde mental, CRAS, o CREAS, os municípios, os prestadores. Então, é bastante interessante para a gente conhecer a rede e articular os principais problemas. A gente percebeu, né, diante dessa ausência de comitê, que era necessário criá-lo, e também a gente percebeu a vulnerabilidade das famílias em relação à assistência social e psicológica. Então, como fortalecer essa rede, principalmente na contrarreferência para os municípios, a partir do momento que elas são atendidas nos prestadores, como que a gente devolve. Então, o município também vai ficar com essa vítima, né, essa paciente, na hora que ela retornar. E o que fazer com isso? Então, a gente percebeu que no manejo dessa vítima existe uma falta de referência secundária. Então, quando a gente foi estudando esses problemas nessa matriz, a gente foi vendo que um era ligado no outro, não tinha como, conforme eu ia criando uma solução, eu ia ajudando em outras. Então, ficou bastante claro que a saúde mental, a questão de apoio psicológico, psiquiatras, psicólogos na rede é bastante fragilizada. Então, a gente tem dentro do DRS, né, a interlocutora de saúde mental, Vera, que nos auxilia também nessa ponte entre o prestador e a alta responsável para o município para apoiar essa vítima. E aí, esse slide é para a gente repensar e refletir em relação a qual a importância da gente conhecer esses fluxos, porque a gente fala de linha de cuidado, fala de fluxo, mas o que é isso, né? Então, qual a referência para atendimento das vítimas de violência sexual da sua cidade, de você, né, que nos assiste? Você está preparado para acolhimento e encaminhamento desse atendimento? A gente, enquanto profissional de saúde, sabe lidar com essa vítima na hora que ela chega para a gente? Às vezes a gente tampa o sol com a peneira, né? Percebe, mas não quer falar nada, não quer se envolver. Então, eu digo que nós precisamos, sim, estarmos preparados. Primeiro, porque a maioria de nós somos mulheres, e a maioria das vítimas também. Segundo, porque a gente está numa sociedade extremamente machista, sexista, né, e violenta. E em terceiro, porque a maioria de nós somos profissionais de saúde e a gente compõe uma rede. Então, esse fluxo de atendimento regional foi elaborado, ele já está ativo e pactuado desde 2016 no DRS, e sempre que possível a gente implementa, complementa e atualiza ele nas reuniões com os secretários de saúde, com as reuniões de saúde da mulher, saúde mental, a gente vai pontuando. E a gente coloca como um fluxo separado por casos agudos, que são os casos que precisam de atendimento, eu diria, urgentes, por conta das profilaxias, e a gente separa do lado direito aqui do folder os casos crônicos, que são aqueles que já passaram os dias de atendimento de profilaxia, mas que precisam de atendimento. Então, os casos crônicos, eles vão ser regulados via sistema de regulação para o CEAVIDAS, que é o serviço de atendimento, que vai avaliar, acompanhar e depois contra-referencia para o município. E os casos urgentes vão entrar pela porta da unidade de emergência, que é uma orientação, fazer sem regulação, ser porta aberta, entre aspas, mas com contato telefônico para que a equipe da unidade de emergência saiba, né, quem está chegando. A gente complementa aqui no fluxo apenas regular via CROSS se essa vítima de violência sexual tiver outra demanda clínica ou cirúrgica que precise de atendimento. Então, aí a gente vai precisar colocar como uma regulação de urgência. Então, aqui a unidade de emergência fica a porta aberta através de contato telefônico para as vítimas da região do DRS de Ribeirão Preto, e aí é toda vítima, né? Mulher, criança, idosos, homens, qualquer pessoa que tenha sofrido violência sexual. A gente destaca que o atendimento independe de boletim de ocorrência, para que fique claro, né? Não fazer atraso desses atendimentos. E aqui um destaque, que vai ser a fala da doutora Renata, em relação à entrada do aborto legal, o aborto previsto em lei, que é pelo ambulatório do CEAVIDAS e depois encaminhamento para o HC Campos. Então, para finalizar minha fala, a lei do minuto seguinte é para a gente refletir, deixar claro aqui no nosso atendimento que essa lei cabe a todos os hospitais integrantes do SUS, que prestam, né, que devem, na verdade, prestar atendimento humanizado, imediato a essas vítimas, independente da apresentação de boletim de ocorrência ou de outros documentos que tenham que comprovar o seu abuso. Essa era a minha fala, muito obrigada, e eu vou passar agora para a apresentação da doutora da Leni. Isso. Só um minutinho, vou colocar lá. Esse aqui é.
Prontinho. Lenise, sua palavra. Boa tarde, então, a todos. Eu sou assistente social da unidade de emergência desde 98 e já de início, como assistente social, eu já conheci o grupo que na época chamava de Via Vidas, né? Que fazia parte do Dr. Costa, e que era da UETDI, e o Dr. Jair, que era o médico legista. E desde então a gente começou a discutir o assunto e passou então a sensibilizar o pessoal da unidade de emergência, a equipe multiprofissional, para trabalhar com esses casos, e nós então fizemos várias reuniões para a construção desse protocolo interno, né? E a matriz de responsabilidade de cada categoria. Pode ficar. Então, o objetivo é descrever esse protocolo interno, né, que nós construímos de atendimento à violência sexual, com vistas a oferecer subsídios para o encaminhamento de casos em fase aguda para o atendimento em saúde. Aqui, para quem não conhece Ribeirão, nós temos a unidade de emergência, né, que é essa daqui, e o complexo HC, ele hoje está muito grande, mas o atendimento da violência é só na unidade de emergência e o segmento no campus, né? É um hospital exclusivo para atendimento de urgência e emergência, é de referência terciária, né? Atende casos de alta complexidade, com regulação, e a violência sexual ela é de porta aberta, né? A gente atende até 5 dias do fato, né? E tem 186 leitos esse hospital, que abrange a DRS 13, os municípios que são da DRS 13. Então, as etapas do processo de atendimento. Então, tá, a unidade de emergência, que é o primeiro atendimento, onde eu estou. Depois, o segmento para checada de exames e acompanhamento é no campus. E com o CEAVIDAS, que a doutora Renata depois vai poder falar para vocês, né? Esse protocolo, ele foi uma pactuação interna, né? Foi construído dentro do hospital, com os próprios profissionais, coordenadoria, superintendência, envolve a equipe multiprofissional, além do atendimento clínico, né? Tem toda uma equipe aí, desde o porteiro, a recepcionista, ginecologista, um pediatra, serviço social, a psicologia, o profissional que se fizer necessário no atendimento. Proposição de atendimento de acolhimento e humanização diante da violação de direitos, intersecções com múltiplas expressões da questão social. Desafios, a gente tem muitos desafios, mas basicamente os mais importantes são os desafios estruturais, capacitação e a complexidade das demandas societárias, né? A gente, todo atendimento se surpreende com o aumento da violência e a forma como estão se dando, né, as violências. Olha, aqui então é um desenho, né, do paciente que chega, às vezes encaminhado do posto, ou como demanda espontânea, ou com a escola. Quem chegar vai ser atendido, né? A primeira pessoa que recebe, então, é uma pessoa treinada, né, ali na portaria. Ele vai, então, fazer perguntas, ele não vai entrar muito além dos dados pessoais, né? Ele vai só identificar essa pessoa e vai acionar o serviço social. Essa portaria ela já liga para o serviço social anunciando que chegou um caso de violência. Passa para o controle de leitos para fazer a ficha de atendimento médico, né? A identificação. E aí, nós, então, somos o serviço social, o primeiro profissional que vai fazer o acolhimento dessa vítima. A psicologia, logo em seguida. Depois, a gente encaminha para a sala da enfermagem, que vai acionar o médico, que já a essa altura ele já sabe que tem um caso, né? Se for adolescente, vai para a ginecologia, se for
criança vai para pediatria, e homens, hoje, é a clínica médica ou a cirurgia que atende, depende muito do caso. E aí, então, a enfermagem dá sequência no atendimento, encaminha a prescrição das medicações profiláticas que o médico prescreveu para a farmácia, e volta, faz as medicações, e o serviço social vai encerrar também esse atendimento na hora, já que a paciente está de alta, para ver se já tem o agendamento para ser havidas, quais são os encaminhamentos, se essa criança, de fato, não corre risco de voltar para casa. Já não é incomum, né, pacientes vítimas desse tipo de violência que a gente segura internado, ou às vezes eles são até acolhidos em instituições, em abrigos, até que o juiz, depois de fazer o estudo do caso, vai tomar a decisão, né? A gente criou uma matriz de responsabilidade desse fluxo para cada categoria, né? O que é o papel, qual que é o papel de cada profissional nesse atendimento, né? Então, compete aí, né? A equipe mínima para esse atendimento. O acolhimento fica com o serviço social e a psicologia, os cuidados clínicos com a equipe médica, a enfermagem e farmacêuticos, né? Com um atendimento para desvelar as interfaces dos atendimentos multiprofissionais, visão de amplitude das situações complexas. Bom, aí, nessa sala de admissão, então, cabe para o porteiro acolher o paciente, o acompanhante, fazer essa coleta de dados, que são esses dados da identificação mesmo, colocar a observação, né, que é um paciente vítima de violência sexual, faz a ficha, né, para encaminhar para o controle de leitos e comunica ao serviço social. O controle de leitos, então, vai fazer essa ficha de atendimento e ele vai enviar para a CPJ, para Central de Polícia Judiciária, Central de Polícia Judiciária, por e-mail, uma notificação com o nome do paciente, o endereço, o nome do pai, da mãe, e a queixa, né, que é a vítima de violência sexual. Quando a CPJ recebe por e-mail, ele tem que providenciar um boletim de ocorrência e emitir uma requisição para o IML para fazer o exame de corpo de delito. E ele já comunica ao médico legista que tem um caso não ele. Esse é o protocolo ideal, né? A gente passando por uns perrengues aí, né? Mas a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir que fique o ideal, né? Esse seria o ideal. A gente teve algumas perdas, mas a gente está trabalhando em cima disso. Para o serviço social, então, o acolhimento do paciente, dos acompanhantes ou dos órgãos de proteção. A gente faz, então, a entrevista social na sala multiprofissional, com a escuta qualificada, faz análise e reflexão sobre os condicionantes sociais, né, a história de trabalho e vida das famílias, o contexto de cada família, orienta sobre o protocolo de atendimento. É importante essa orientação, porque as pessoas, quando chegam para o atendimento, elas acham que vai ser uma coisa rápida, né? E uma coisa que a gente sempre fala, é importante já atender essa vítima, acolher e dizer, olha, você vai ficar aqui um tempo um pouco maior do que seria vamos dizer aí, o normal, né, de um atendimento comum. Porque as pessoas têm compromisso, têm filho na escola, tem criança sozinha com a vizinha. Então, a gente já fala isso, e se tiver já algum obstáculo, a gente já vai tentar resolver, né? A gente vai ligar para essa vizinha, vai ligar para um outro familiar, a gente tenta já resolver, que é para evitar conflito lá na frente. A gente, então, faz essa orientação sobre o boletim de ocorrência em caso de criança e adolescente, que é obrigatório, e já fala também sobre o exame de corpo de delito, da importância de se fazer. Aí a gente localiza, junto com o controle de leitos, os responsáveis legais, porque às vezes já chegou criança e chega, às vezes, né, criança que
está sem os responsáveis, chega com uma tia, chega com um vizinho, depende, chega com a professora. Então, a gente ajuda o controle para estar localizando esses responsáveis e a gente, depois que atende o caso, a gente faz um relatório social encaminhando para o Conselho Tutelar. Todos os casos são encaminhados para o Conselho Tutelar, que vai disparar esse mesmo relatório para o CRAS, para o CREAS, né, e vai acionar a rede de proteção para essa criança. O encaminhamento do paciente, local de admissão, olhar atento para a identificação de gênero, discussão sobre as particularidades do caso junto à equipe multi. A gente sempre discute, depois que a psicóloga atende, o médico atende, nós atendemos, a gente senta e conversa sobre o caso, se todo mundo teve a mesma visão, né? Se todo mundo teve o mesmo entendimento do caso. Monitoramento e o atendimento zelando para que o protocolo seja finalizado. Isso é uma coisa que não tem jeito. A gente acha que os profissionais vão cada um fazer a sua parte e a alta vai acontecer tudo bem, vai dar tudo certo. Não é assim, tá? A gente acompanha da hora que chega até a hora que vai embora para a gente ter certeza que todas as etapas foram cumpridas. A gente tem esse cuidado, né? A proteção social, que a gente faz o encaminhamento, que eu disse agora, né? Tanto o relatório nosso, como o relatório do médico, que a gente encaminha, então, para o Conselho Tutelar. Orientação sobre os recursos de saúde da rede municipal, encaminhar órgãos de proteção, se necessário. Encaminhamento semanal. Oi, Jana, me ouve? Oi? A gente... É só eu ou foi lá? Eu acho que foi no DRS, doutora. A gente já tem acesso à mesma planilha, né? Com os casos que nós atendemos. A psicologia também, né? Vai fazer a entrevista, o atendimento psicológico. Não sei se... Oi, Jana. Acho que a BRS caiu. Não, cara. Espera aí que eu vou colocar de novo. Deixa eu só pegar. Tá lá. E, ó. Prontinho. Tá. Então, continuando, então, o atendimento da psicologia, que ela atende a criança individualmente, ele ouve a mãe também, ou às vezes depois junta, né? Porque tem várias histórias, né? E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Que nem tudo, às vezes a criança fica confortável de falar perto da mãe, né? E o adolescente principalmente, né? A discussão do caso, então, com a equipe multi, que eu já falei, a elaboração de relatório psicológico também elas fazem. Elas fazem um relatório para o conselho também. Às vezes, como a gente está com um grupo bem reduzido, né, a gente não consegue fazer isso para todos, mas aqueles casos que o serviço social identifica a importância de ter, a gente faz um pedido e elas atendem, né? Contato telefônico com a equipe de CEAvidas em casos de alta complexidade. Quando o caso é muito grave, né, a gente... Porque eu vou te falar a verdade, gente, faz 25 anos que eu estou nesse hospital e lido com a violência, e eu ainda no caminho dizia para a doutora Renata que eu aprendo todo dia, que tem casos que eu ainda não sei o que fazer, que a gente precisa mesmo ter essa parceria, discuto casos com CEAvidas, com a vara da infância, com o conselho tutelar, a gente busca a rede, porque isso é muito sério e a gente pode, eu sempre digo para a minha equipe lá, aqui a gente salva a vida, mas a gente também mata, né? A gente precisa ter muito cuidado com as decisões que a gente toma, com aquilo que a gente escreve, com os nossos pareceres, né? Então, a gente ainda
se surpreende muito, né? A violência não tem limite. A enfermagem, então, vai ficar responsável por acolher os exames que o médico solicitou. O médico tem um protocolo próprio, né, de atendimento. Então, tem os exames que ele vai pedir, ele vai solicitar medicação prescrita na farmácia, fazer medicação prescrita pelo médico, orientar sobre retorno ambulatorial e uso das medicações entregues na alta. Antigamente, o paciente levava muita medicação para casa, né? Hoje já está bem melhor, né? Eles levam bem menos, é bem mais. Caiu novamente o link. Caiu ou só travou, doutora? Será? Aqui, para mim, travou. Para mim, eles ainda estão aqui. Risco, né, de esse agressor estar por perto ou de. Vou falar para ela desligar a câmera um pouco. Agora sim ela saiu. Então, de novo, tá instável aqui, gente, mas vamos lá. Oi. Não estou te ouvindo, Suzete. Se você desligar a câmera, fica um pouco melhor, e daí a gente fica ouvindo Tá, é melhor. a voz. Melhor, né? A gente está vendo. Isso fica incomodando. Pronto. Bom, equipe médica agora? Equipe médica. Então, para o médico, então, vai realizar o atendimento clínico, solicitar exame, prescrever profilaxia, preencher o formulário de solicitação de medicamento, SICOM, e receita médica, entregar para a enfermagem, preencher a ficha de notificação, agendar retorno na especialidade, encaminhar o paciente para a enfermagem. Oi, Jana. Esse daqui deve ser o slide de 2019, né? É o primeiro. A Parou, gente tem. parou em casos de criança para nós, que a gente deu uma travada aqui. Qual que está aparecendo, Suzete, para você? Está travado lá ainda? Não, já mudou, mas a fala parou na penúltima linha do que a equipe médica demanda. Agora está no slide dos municípios? Sim. Sim. Tá. Tá travando bastante lá. Janaína, a gente não está conseguindo ouvir vocês. Agora estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Está oscilando. É que eu vejo vocês também travado na imagem. Aí eu sei que parou. Mas agora estão mexendo. Vamos. Tá. Volta para o outro. Bom, esse então são os atendimentos de 2019. Ribeirão desponta, né? Claro, um município muito maior, né? Com 107 atendimentos de criança e adolescente, 29 adultos, totalizando 136, do total de 223 atendidos no ano, né? Ficou esses atendimentos de criança e adolescente, né? Muito maior que dos adultos, 173 para 50, né? Adultos. Então, as crianças ainda são as maiores vítimas. Aí é um gráfico desse demonstrativo, né? Aqui, 2020, né? Que também... 2020 foi o ano da pandemia, então vocês olhem aqui que Ribeirão caiu para 57 atendimentos de criança e adolescente e 14 adultos, totalizando 61, né? Caiu muito, né? De 223 foi para 120, né? Em 2020. Estão ouvindo? Não.
Tá, então esse é o gráfico desse demonstrativo que eu falei agora, né? Por município. Aqui, 2021, já Ribeirão já com 72, ainda um número relativamente mais baixo, né? Esse é o gráfico, então, por município. Ribeirão liderando aí, então, esse 2022, né, já subiu para 97 crianças e 20 adultos, totalizando aí 117, e já subiu para 190 no ano, o total de atendimentos de Ribeirão e região. Aí, o gráfico. Em 2023, eu peguei, nós estamos fazendo uma apresentação, acho que a semana passada, e eu coloquei 2023 até outubro. Vocês podem ver aqui, ó, que já aumentou, né? Atendeu mais Já atendeu, provavelmente nós vamos ultrapassar os 223, que foi de 2019. Já atendemos, então, 90 crianças e adolescentes esse ano, até outubro. Esse é o gráfico, então, de 2023. E aqui é um comparativo, né, desses atendimentos. Então, criança e adolescente em 2019, 2020, olha a queda, né? Depois um aumento em 2021 e 2022, você vê que está só aumentando. E os adultos até que mantém. Aí o gráfico, pelo gráfico você pode ver, né, a tendência de subida. a tendência de subida. Bom, os desafios e os enfrentamentos, gente, isso acho que é permanente, né? Essa leitura e análise dessa conjuntura social que a gente está vivendo, estar atento aos fatos e acontecimentos sociais, né? As mudanças aí com a vinda da internet, a gente ficar antenado, né? Preservação das garantias legais, defesa intransigente dos direitos humanos, articulação com a rede de proteção, EBRS, equipamentos socioassistentes sociais dos municípios, conselhos tutelares, os aparatos sociojurídicos, entre outros, para a efetivação do fluxo de atendimento integral. Aprimorar o fluxo de registro do boletim de ocorrência e requisição do IML, garantia da presença dos médicos legistas na unidade de emergência nos casos de maior gravidade para as vítimas para coleta de vestígio. A gente, infelizmente, a gente perdeu, né? A gente tinha um acordo de cavalheiros, né? E enquanto a gente tinha o doutor Jair, a gente conseguiu manter essa ida do legista até a unidade de emergência fazer o exame lá. Isso aí está prejudicado porque os serviços eles estão todos com as equipes reduzidas, né? Teve IML que fechou aqui na região, então a gente não está conseguindo fazer eles irem em todos os casos, mas a gente, quando identifica que é um caso que isso precisa ser urgente, precisa ser feito lá, a gente faz o contato direto com o diretor do IML e ele tem nos atendido. Mas é uma coisa que a gente precisa lutar e tentar reaver essa prática, né? E o registro do boletim de ocorrência, que também, hoje mesmo, eu falei no CEPOL, e eles me disseram, CPJ, né? Que eles tinham apenas 2 investigadores, né? E ele acabou fazendo o boletim de ocorrência por telefone. Então, isso tem causado um transtorno, porque os pacientes acabam tendo que esperar muito tempo, né? Mas a gente já está em negociação, já está dialogando para ver se a gente consegue melhorar esse tempo. E aí é uma frase da Simone de Beauvoir: a vida conserva um valor enquanto atribuímos valor à vida dos outros, através do amor, da amizade, da indignação, da compaixão. Eu acho que a gente não pode perder, né, essa indignação, e é isso que faz a gente lutar, né? Obrigada. Lá embaixo. Obrigada. Bom, gente, boa tarde, né? Nós, Ciavidas e nós, equipe, estamos sempre juntos aqui, agradecemos, né?
as palavras da Marisa, né? Acho que a gente tenta, numa pontinha aqui, né, toda a coordenação de vocês aí, cada espaço, né, daqui de onde vocês estão coordenando, e a gente vai vendo cada vez mais que nós precisamos começar lá nas crianças, nas meninas, para que a gente tenha um panorama de violência contra a mulher um pouco diferente. Então, quanto antes a gente conseguir intervir, talvez essas semanas, esses 16, esses 21 dias para o Brasil, a gente consiga progredir mais, né? Eu vou falar um pouquinho desse histórico do CA Vidas, né? Eu sei que já muitas pessoas já conhecem, pode passar, Nívia. Só o serviço, né? O CA Vidas, que é o serviço de atenção à agressão, à violência doméstica, né? E agressão sexual. Estamos dentro do Hospital das Clínicas. Como a Leni colocou, né? Desde 99 já existe esse grupo que trabalhava, um grupo entre os docentes da MI, da Mulheres Infecciosas, o serviço social, né? E vários departamentos já faziam esse atendimento e já discutiam, era um grupo de discussão, era um grupo de estudos, mas que reconheceu que tinha que realmente fazer esse acolhimento e esse atendimento. E em 2008, então, ele é reconhecido como serviço, é onde começa, né, essa história do serviço do CA Vidas mesmo, em que essa equipe que está hoje lá foi a equipe que começamos juntos, né, a fazer todo esse trabalho junto à equipe da unidade de emergência e do campus, da DRS, né, sem a DRS nós não caminhávamos tanto assim. Então, o CA Vidas dispõe dessa equipe multidisciplinar. Sem essa equipe, nós não atendemos grande parte dos problemas de saúde pública, mas principalmente de violência, e tem esse objetivo de acolher crianças, adolescentes, adultos, a população LGBTQIA+, né, que é uma população praticamente invisível para o nosso atendimento, pouco comparece, e essa questão de você ter essa escuta, né, é importante que cada vez mais, né, as equipes, seja da atenção primária, da secundária ou da alta complexidade, né, possam ter essa escuta, pelo menos uma escuta mais qualificada. Pode passar? Nós somos, então, um serviço de referência do departamento da DRS 13 para esses 26 municípios, né, a Janaína já mostrou, pode passar, então a gente segue, né, essa mesma questão das regiões de saúde, isso para o atendimento das pessoas em situação de violência. A questão do aborto legal, nós somos referências para a RAS toda, sendo que não só a RAS, né? A gente tem atendido bem além disso, inclusive até outros estados, a gente tem feito atendimento atualmente. Pode passar? Essa é a equipe do CA Vidas. Eu tenho as 2 assistentes sociais, as 3 psicólogas, né? A Gisele está aqui representando. Eu estou como responsável e faço, né, o acompanhamento do segmento clínico do CA Vidas, as sorologias, né? Dos quadros, uma médica psiquiatra recém-contratada nossa, né? Nós tínhamos, depois agora, o ano passado, nós voltamos a ter funcionando Travou novamente. de psiquiatria, que fica no HC Criança. Então, nós temos uma grande parceria com a doutora, com a psiquiatria infantil, né, que faz todo esse acolhimento, discute os casos conosco. A doutora Catalina, que a gente coloca essa psiquiatria colaboradora, que é uma consultora nossa, ela estava nesse grupo desde 99 e é uma grande colaboradora, mesmo na questão, principalmente nas discussões em rede que nós fazemos, e temos uma escriturária. Então, assim, nós temos, então, todas essas ligações aí, né, com a questão de parcerias. A gente tem 2 psicólogas que ficam conosco da residência multiprofissional, né, Gisele? E tivemos um grande ganho ao 3º ano, né? Nós falamos um pouquinho, a Isabel falou um pouquinho da questão da importância de enxergar, né, essas queixas das mulheres e diversos outros ambulatórios, né? A psiquiatria tem colocado muito isso para nós, e ter ao residente da sexologia, nós é o 3º ano que nós já estamos, foi um grande ganho.
Então, nós ali, enquanto equipe, discutindo o caso e avaliando, nós sabemos o quanto que é importante a gente poder ter essa profissional para que possa cuidar, né, dos impactos na sexualidade, da vida sexual dessas adolescentes, dessas mulheres que estão conosco. A gente já falou da psiquiatria e a pediatria. Então, essas parcerias, nós temos esse ano pedidos, a Gisele está aqui, a Janaína e a Leni, de várias outras, da equipe multiprofissional da urgência, tivemos uma reunião recente, interessada, e aí a gente tem a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a fisioterapia, fizemos uma reunião, e vamos fazer um projeto para que também eles participem e fiquem no CA Vidas. Isso é um grande ganho, né? Isso para que a gente possa integralmente, realmente, poder oferecer aos nossos usuários. Pode passar? E aí, assim, então, quais são as ações que nós temos no CA Vidas? Eu vou frisar a capacitação, ela está lá naquela matriz, né, que a Janaína mostrou. Nós fizemos, até 2016, mais ou menos, nós tínhamos uma capacitação que era por módulos, ela durava mais ou menos 10 meses, 11 meses, e que era para os profissionais de saúde para os 26 municípios. E depois nós acabamos, não fizemos mais, e agora, né, no ano passado, então, nós fizemos toda essa avaliação dos pontos, e a gente tem uma grande dificuldade na questão de manutenção desse fluxo. Então, essa capacitação hoje acontece, estamos indo já para o 7º encontro. Nessa capacitação, são os 26 municípios, com as pessoas. Oi, Jana, travou de novo. Nessa Doutora, capacitação. Oi? parou nos 26 municípios. Nossa! Deu uma travada aqui. Tá. Ixi, nem sei onde tá. Não, mais à frente, Jana. Ela estava falando da capacitação para os 26 municípios. Ah, tá ótimo. Então, nessa capacitação, então, nós somos em média com 108 pessoas, né, que estão participando. Nós fazemos quinzenal. Nós tivemos a participação da professora Beth Meloni. Nós tivemos, assim, grande sucesso aí. Tivemos a professora, a doutora Ana Flávia, né, para que mostrasse, teve com nós online durante 3 horas nessa capacitação, mostrando como a gente pode articular o atendimento da violência com qualidade dentro da atenção primária. Foi um ganho muito grande de conhecimento, até mesmo para todos nós, né? A residência, então, multiprofissional, que eu já coloquei para vocês, a discussão em rede. Essa discussão de casa em rede, como que ela acontece? A equipe do CA Vidas e a doutora Catalina, é a psiquiatra que sempre nos auxilia, e a gente tenta, geralmente são os casos de maior complexidade, casos que a gente vê que os outros setores não estão tendo uma estratégia, uma articulação ou uma intervenção, que está ficando só o CA Vidas mesmo, né? E na maioria das vezes isso acontece. Então, a gente faz uma discussão em que a gente tenta chamar todos os setores: educação, saúde, o social, que é de fundamental importância, o judiciário, que é um grande parceiro nosso. O judiciário, nós temos, assim, uma grande parceria, somos abertos, assim como eles mandam muitas questões judiciárias para a gente poder responder relatório, mas eles também dão uma grande contribuição. Nessa discussão de caso, a gente tenta encontrar estratégias para que essa pessoa que tem situação de violência, como diz no começo, né, Isabel, a gente tem, um todo, não é aquela criança. Então, aquela criança, aquela mulher que recebe toda a assistência que está ali, ela vai voltar para o loco dela, para a área de abrangência. Então, tem a família, tem toda a situação de vulnerabilidade econômico-social que está dentro desse quadro que gerou a vulnerabilidade maior para a violência. Então, a gente tenta, dentro dessas discussões, isso intensificou muito durante a pandemia, nós tivemos várias solicitações e é muito rica essas discussões. O matriciamento, então, assim, nós temos um protocolo, nós não conseguimos atender tudo. Então, o nosso atendimento é de alta complexidade, para casos de alta complexidade, entendemos que qualquer tipo de violência, né, ela é de extrema importância, mas tem alguns casos que a gente
matricia. Nós temos casos que nós estamos matriciando há mais de um ano, né, junto à equipe de municípios. Então, era um perfil que não seria da alta complexidade para o CEAVIDAS, mas que também precisa de orientações, né? A gente vê que há ainda uma grande necessidade de treinamento, de capacitação dentre as equipes, de todos os municípios, estou dizendo de todos, né? Não estou dizendo nem de um nem de outro, pode pensar? E aí, um pouquinho a Janaína colocou, nós fortalecemos e fechamos esse protocolo de atendimento, de fluxo, o que é insistentemente discutido em todas as reuniões, falados, mas nem sempre as coisas acontecem, né? A gente tem tentado cada vez mais discutir isso. Então, a violência sexual aguda. Nós colocamos até 5 dias, né? Isso já foi comentado aqui, não sem a necessidade da regulação oficial do CROSS, da urgência. Até 5 dias é porta aberta a unidade de emergência, que a pessoa pode chegar lá, ou está num bar, ou está em algum local, ela vai ser atendida e acolhida na unidade de emergência. Renata, por que até os 5 dias, se o protocolo do Ministério é até 72 horas? Até 72 horas, entendemos, questão da profilaxia, da prevenção do HIV, até 5 dias, porque nós temos ainda a anticoncepção de emergência, e, além disso, todas as outras profilaxias, mas, principalmente, entre 72 horas e 5 dias, de grande importância é o acolhimento multiprofissional que essa pessoa vai ter, e a gente sabe o quanto que essa intervenção é importante. Então, dali ela vai ter todo o fluxo de encaminhamento para todos os outros setores aí e para o CEAVIDAS para manter psicoterapia, aí vai ser avaliado. Pode passar? Então, dessa forma, né? Qualquer local pode fazer esse encaminhamento para a unidade de emergência. Tem diversos casos que chegam que não são esse perfil, que são crônicos, porque as pessoas de todos os lugares, municípios, quando não tem para onde mandar, acabam encaminhando, né? A Leni está aqui, para a unidade de emergência, mas não vai deixar de ser acolhido por isso, né? O protocolo é colocado, mas o protocolo tem muita abertura para fazer esse atendimento na unidade de emergência, uma equipe de extrema sensibilidade. Nós temos uma parceria grande, a nossa porta principal de entrada realmente dos casos de mais alta complexidade, e daí da unidade de emergência, ela vai fazer os encaminhamentos. Todos eles vão acabar saindo para o CEAVIDAS. Mesmo que vá para a ginecologia, para a pediatria, todos estão dentro do CEAVIDAS logo em seguida. E aí o CEAVIDAS vai avaliar, psicoterapia, vai para prosseguimento no município, né? Essa é a questão aí de discussão sempre, mas sempre a gente fica, média 6 meses, mas tem ficado pela alta complexidade dos casos e crianças menores que a gente tem atendido cada vez mais, tem ficado bem mais tempo que esses 6 meses. Pode passar? E o crônico. Então, o crônico, após 5 dias, né, para onde vai? Quando nós fizemos a discussão da questão da violência crônica, por que nós colocamos para que passe via CROSS, via essa regulação? Porque a gente fez o entendimento que era importante que aquele caso, que aquelas pessoas, aqueles usuários, dentro da sua área de abrangência da atenção primária, ela fosse reconhecida. Porque ninguém mais do que, né, a atenção primária, até a saúde da família, para conhecer todo o histórico daquela família e trazer também mais informação para a gente. Então, ele passa na unidade básica, né, ou até a saúde da família, né, da forma como for, de outros ambulatórios, às vezes secundários de outras especialidades, e via CROSS ele é encaminhado para o CEAVIDAS. A gente avalia, nós não temos mais a história, então a gente acaba fazendo o acolhimento psicossocial, e aí, quando chega esse encaminhamento para nós, então, chegou no CEAVIDAS, é feito um acolhimento psicossocial. Desse acolhimento psicossocial, aí, dentro do CEAVIDAS mesmo, vai definir a psicoterapia, ou tem condições de fazer uma contrarreferência ao município, discutindo o caso, principalmente com a saúde mental, na maioria das vezes, ou social também, e aí também demanda a questão do atendimento médico, o psiquiatra que está lá conosco também, a gente avalia todas as necessidades de onde que esse usuário tem que estar. Pode passar? Ali, só complementando, né, gente, eu vou falar depois para vocês um pouquinho, mas é a questão familiar, que nós não temos muito para onde ir. Então, hoje, por exemplo, sempre nós tivemos essa estratégia, a psicologia,
são crianças cada vez menores. Então, nós temos 2 grupos de crianças menores, né, Gisele, até 7 anos, e depois até 11, né, até 12, até 10 anos, porque nesse momento que as psicólogas estão com esse grupo de crianças, a Gisele que fica, a outra psicóloga está com o grupo desses cuidadores, geralmente mães, né, dos responsáveis, porque a gente tem sentido cada vez mais a não intervenção que esses cuidadores tiveram e não conseguem a proteção. Então, tenta um grupo informativo, seria um grupo de orientação que está se tornando quase um grupo de psicoterapia, porque nós não temos realmente essa articulação para esse atendimento de família. Então, tem sido um grande... E temos também o grupo de adolescentes. Então, a gente faz isso para que a gente possa também estar sempre junto e tentando avaliar as questões de família. A questão, então, do aborto, né, do aborto legal, nós sabemos que, pelo Código Penal, nós temos essas 3 únicas situações de aborto legal no país, né, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, no nosso caso, a questão da violência, e se o feto for portador de anencefalia. Então, assim, como que isso funciona? Nós vimos no nosso... pode passar. Nós vimos dentro do nosso protocolo que é porta aberta se há vidas. Então, realmente, qualquer unidade de saúde, qualquer local que tiver uma gestante que colocar que foi por violência, é imediato, assim, é ligar no CA Vidas, vai ser atendido direto no CA Vidas. O porquê isso? Nós temos tempo. Nós seguimos dentro do Hospital das Clínicas o protocolo do Ministério da Saúde até 20 semanas, até 22, abaixo de 500 gramas. Sabemos que está tendo uma grande discussão em relação a essa questão da idade gestacional. Eu e a doutora Silvana Quintana estamos participando, né, de todo esse movimento que está acontecendo, entendemos a importância desse movimento, entendemos também o quanto que precisa ser reestruturado algumas questões dentro dessa possibilidade da gente fazer a interrupção da gestação acima de 20, 22 semanas. Mas isso tudo tem sido discutido, já passamos isso para a superintendência, e isso é uma questão que já está em discussão também dentro do Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. Então, a gente faz esse atendimento, faz psicossocial esse primeiro acolhimento, então, avalia, né, a psicologia avalia a situação que está essa mulher, essa criança, né, nós estamos com uma menina de 11 anos recém-chegada para nós agora, e dentro de toda essa avaliação, também nós temos os termos preenchidos, os termos que são já pactuados do Ministério da Saúde. A gente tenta amenizar para não deixar ir para o campus, né? Sempre tem esse retorno conosco 2 ou 3 vezes com a psicologia, até para preenchimento, né, de um dos termos de consentimento, em que faz o relato circunstanciado, e uma avaliação, geralmente, umas 3 atendimentos com a psicologia, e vai para o campus, pode passar, para o campus, e no campus, aí, junto à ginecologia, junto ao departamento de ginecologia, é avaliada a questão toda técnica em relação à interrupção, é colocado toda a orientação, e também é mantido, né, sendo da nossa DRS, mas a gente tem essa abertura total, de manter o acompanhamento. A adesão dessas mulheres é muito baixa em relação à manutenção de psicoterapia no serviço. São poucas que fazem esse retorno, apesar da nossa busca ativa, apesar do contato também que a Janaína tem com os outros municípios, mas é bem baixa essa questão de adesão pós essa interrupção. Esse daqui a Janaína já mostrou, então é o nosso fluxo, um fluxo insistentemente colocado, mas nem sempre a gente tem tido sucesso nessa resposta, né? Mas a gente entende também, e como todo mundo colocou, essa questão do quanto é difícil atender e do quanto é difícil você acolher violência, né? Então, só deixando bem claro, né? Nós sabemos que devem ter outros municípios aqui, em que aborto, se for por questões de gestação, gente, sem ocorrência policial, sem investigar se foi, sem eu achar se foi ou não, porque a gente tem cada vez mais atendido, né, adolescentes, atendido estudantes, questões de festas que estão aí, né, sob efeito de álcool, de droga, que sofrem essa violência. Então, nós não temos que questionar em nada.
pode encaminhar para o CEA Vidas, nós vamos fazer todo o acolhimento e não somos nós que vamos colocar se é, se não é, nós vamos atender, acolher a palavra da mulher. Isso é de extrema importância, a gente tem visto municípios do lado, municípios que também não são da nossa DRS, fazer questionamentos, um leva para o delegado para o juiz, para o promotor, tem promotor que aceita, tem promotor que não aceita, tem juiz que aceita, que não aceita, e é uma peregrinação até chegar para nós, às vezes com uma idade gestacional bem avançada. Então, se isso, não pode se criar dúvida em relação a isso e nem querer investigar isso. Quem investiga isso depois é a polícia ou outros órgãos, não somos nós da saúde que vamos fazer isso. Pode passar? Então, acho interessante falar do marco, né, a oferta do implante. Sim, sim. Pós essa interrupção, né, sempre, nós estamos com muitas adolescentes, né, sempre é feita uma orientação muito, muito mesmo rigorosa em relação aos métodos anticoncepcionais. E nós temos, em casos aí que a gente avalia a vulnerabilidade, nós temos a oportunidade de oferecer o Implanon e o DIU, né? Então, assim, ou qualquer outro método, que às vezes a pessoa, outro dia, uma adolescente disse para mim, eu morro de medo daquele chip, eu não sei para onde ele vai para o corpo, tá? Então, isso é muito discutido, a ginecologia tem esse critério, e a Tainara, né, que está conosco hoje da sexologia, é de extrema importância, porque às vezes logo no momento, não só na questão da interrupção, gente, a gente oferece também para as outras situações de violência, mas ainda quando a gente vê vulnerabilidade, é importante ter ali, né, a sexologia, é importante ter para orientar todas essas questões. Pode passar? Pode passar? Nós pegamos só o anuário, eu só quero fazer uma... Pode passar? Eu sei que vocês estão aí, mas eu não sei se todo mundo... lógico que vocês, né, tem toda essa questão. É só para alertar, o maior número de estupros da história, quase 75 mil casos. 56.820 de vulnerável, gente. Então, até 13 anos. 88,7%, isso estamos seguindo, né? São femininos. A maioria entre 61% entre 0 a 13 anos. E 10,4% até 4 anos. É hora da gente despertar, é hora da gente conseguir discutir isso, né? E a grande maioria, 68,3%, ocorre dentro de casa, ocorre dentro desse círculo familiar, tá? A gente vê ali que os agressores são conhecidos, entre 0 e 13 anos, a maioria são conhecidos, 86%, desses 64% familiar, e de 14 anos para cima, mesmo assim, né, a gente tem já um número maior intrafamiliar. Isso é uma questão que a gente precisa avaliar, porque o manejo, como a Lene disse, nós temos que ter cuidado, porque nós temos uma estrutura familiar ali que nós precisamos ter cuidado para que a gente não faça uma intervenção e que a gente agrave ainda essa situação. Então, nós estamos vendo, e eu queria depois a questão de maus tratos também, né, o quanto que tem aumentado, tem chegado cada vez mais. É lógico que a violência sequencial, né, até chegar no sexual. E a gente tem percebido cada vez mais que tem chegado para nós porque chegou na sexual. E antes dessa sexual, nós temos várias outras negligências que têm acontecido com essas crianças, com esses adolescentes, que não foram vistas, mas que passaram em atenção primária, que passaram em outros locais, tá? Os indicadores de violência doméstica, né, o quanto aí 2,9 que aumentou, a questão das ameaças, a questão aí de chamados também, a gente também fica contente de ver que isso aumentou. Então, quanto mais a gente divulgar as possibilidades, todos os instrumentos que essas mulheres têm, é importante. A questão do stalking, né, que tem aumentado, a gente tem visto cada vez mais o histórico, tá? E a questão ali da mulher, né, a gente sempre vê que caso. Isso nos preocupa, né, apesar da subnotificação, isso nos preocupa, que 2 casos por minuto, e desse total, 8,5% chega a polícia, e a saúde, 4,2%. Então, imagine quantas outras pessoas em situação de violência, né, com esse sofrimento, e levando aos transtornos prováveis que a gente vai ver aí, né? A questão, como colocou, dor pélvica, as questões outras de problemas, né, que as mulheres criam, os meninos residentes da psiquiatria, a maioria dos nossos atendimentos
no ambulatório de estresse pós-traumático, quando a gente vai caminhando e vínculos, chega nessa questão da violência contra a mulher. Pode passar? Pode passar? Isso a Janaína já mostrou, né? A questão da GVE de 2018 a 2022. Pode passar, Janaína? Nós vamos mostrar um pouquinho do nosso, né? A gente vendo que isso se fortalece, né? Feminino, sempre mulheres, que é o maior número. Aí a sexual, né? Cada vez sempre. Essa questão dos municípios, né? Isso daqui de 2018 a 2022, isso tudo a GVE, na pessoa da Regina, que nos cedeu, isso nós sabemos que está no Sinan. Então, isso é do nosso DRS. Pode passar? Pode passar o CA. Então, assim, só para a gente ter uma noção do CA Vidas, né? Dos atendimentos, nós não tivemos uma queda tão grande assim durante a pandemia, né? Nós não tivemos um atendimento, porque talvez seja o crônico, né? Que seja percebido, que tenha sido feito ali. Tivemos várias discussões, mas como que de 605 vocês foram para 6.000, de 396 vocês foram para 4.800? Ele desmembra, imagina assim, eu tenho psicoterapia semanal, eu tenho o atendimento da pediatria, o atendimento clínico, psiquiatria, serviço social e temos a questão familiar. Então, nunca, a psicologia, sempre que vai atender uma adolescente ou uma criança, tem que atender essa mãe, tem que saber dessa história, tem que fazer acompanhamento. A questão social, né, que tem intensificado cada vez mais as dificuldades de transporte. Então, é por isso que desmembra. Então, o número de atendidos é os casos que chegaram no CA Vidas. Esse 2023, se não me engano, é até julho, né, Gisele? Até julho, tá? Esse 2023 nosso é até julho. Pode passar? E aqui é a questão do número aí por município, tá? O número de atendidos de aborto. Não. Esse é aborto. Esse é o aborto. Acho que não, Gisele. É o aborto. Aborto, sim. Tá? Não, pode passar, deixa eu ir no outro. Sim. Tá. E aí, então, pode voltar um pouquinho. Só para a gente avaliar. Pode passar? Vamos para o gráfico. Só para a gente ver o quanto que é reflexo, né, da avaliação nacional. O número maior de atendimentos nosso até junho de 2020 a 2023, a faixa etária de 0 a 13 anos, então 63% do nosso atendimento. E se a gente seguir, né, 14 a 17 anos e 11 meses, mais 13%. Então, o grande número de atendimento nosso, né, mais de 76%, é de faixa etária de 0 a 17 anos, sendo que sempre é concentrado ali. Eu acredito que nós vamos até aumentar mais esse ano pelo número de crianças tão pequenas que nós estamos recebendo. A faixa etária acima de 18, em média 24%. Pode passar? Os atendidos aí por sexo, nós seguimos, né, o mesmo padrão, 84% dos nossos atendimentos é sexo feminino. Pode ir. E essa questão do aborto legal. Então, assim, a gente fica entendendo que quanto mais a gente orientar, quanto mais a gente divulgar, olha o número, o quanto que nós aumentamos, né, em mais de 100%. Esse 2023 é exatamente até novembro, tá? Até outubro. Não, até novembro, peguei hoje. Então, até novembro. 35 casos, aqui embaixo que está, eu só não troquei, gente, mas nós estávamos com 33 em outubro, esse mês nós já tivemos mais 2, não da nossa DRS, né? Uma foi de Américo e a outra, acho que foi daqui, da menina, da garota de 11 anos. Pode ir? Só para a gente ver, isso a gente, de 11 anos a 13, foram 10, né? Aí o total de gestações, de interrupção. Nossa maior faixa etária é entre 22 anos a 25 anos, 35 a 39. Então, assim, nós tivemos todas as idades, nós tivemos todos os tipos de violência, pai, padrasto, irmão, tivemos esse ano que passou. Essa questão vô, nós tivemos alguns casos. Então, assim, cada vez a gente vai descobrindo e vai tendo casos mais diversos possíveis. Essa garota de 11 anos que chegou para nós, que disse que nem tinha ainda menstruado, é de um rapaz de 16 anos, e que a família tem uma desestrutura, a mãe é G10, né, tem 10 filhos, e eu acho que é o filho, ou o primo, irmão do padrasto, que sobrinho, mas sobrinho do padrasto. O sobrinho do padrasto, mas foi a família toda no campus,
que diz que vão assumir porque essa criança veio para cobrir a morte do avô. Então, assim, são situações que a gente vai tendo que trabalhar, entender e sensibilizar. Pode passar? Aqui vai diferir, né? Vocês viram que lá o maior número de violência entre as mulheres é entre negros. Aqui, da interrupção de gestação, são 64 brancos. Olha o quanto de diferença que a gente tem. Talvez acessibilidade, talvez informação e uma série de outras questões. Nós vamos, assim, resumir na acessibilidade, né, que é geral, que chega para a gente. Isso é bem marcado, isso de vários anos já que a gente vem avaliando esse dado. Pode passar? Aqui, então, gente, nós estamos a questão de alguns locais que são da nossa RAS, mas não são da nossa DRS. Alguns locais que não são, às vezes, nem do Estado, né? Então, assim, nós temos Franca, que é um número aí importante que a gente teve de interrupções, né? Uma cidade, eu não sei avaliar, mas que, a estrutura que tem, mas provavelmente teria isso. A gente só coloca isso por questões da qualidade de atendimento da mulher. Então, mesmo que o hospital não vá fazer a interrupção, o que a gente quer mostrar com isso aqui? Muitos casos têm chegado para a gente depois de uma peregrinação muito grande dessa mulher, de um sofrimento. Passou na unidade, alguém questionou, a outra mostrou o filho no celular, outro... Então, assim, mesmo que não vá fazer, mas que faça o acolhimento inicial, uma escuta qualificada e encaminha se caso não for assumir esse caso. É essa a nossa questão, nós não estamos questionando locais aqui, nós estamos questionando que é preciso entender a necessidade desse acolhimento qualificado e vai encaminhar. Nós vamos atender, nós jamais vamos deixar de fazer esse atendimento, né, e dar toda assistência à interrupção. Até Penápolis, né, que eu acho que Penápolis, eu não sei onde fica. Perto de Araçatuba. Araçatuba, tá. Araçatuba. Tem outros locais, né? Até Minas Gerais nós já fizemos. Pode passar? Então, só para a gente avaliar, só aqui só não está ali colocado, não deu tempo da gente fazer, são 35 casos, né? Então aumenta ali, só para a gente ver a questão do aumento que nós tivemos. Pode passar, André? E aí, desafios, tá, gente? Trabalho em rede, né? Nós sabemos o quanto de trabalho em rede, por tudo que a gente conhece, por tudo que já foi discutido aqui, a importância que é do trabalho em rede. A importância que é a gente entender que aquela violência, porque uma pessoa que sofreu violência naquela família está sendo atendida, não significa que isso vai ser o suficiente. Então, nós precisamos cada vez mais intensificar, sensibilizar e ter mais pessoas, né, para que possam fazer esses acolhimentos e que possam entender que o trabalho em rede é em rede. Não é porque eu estou num serviço especializado de violência que eu não preciso do social, né, de todos os outros órgãos aí. Às vezes você está ali, mas a pessoa está em situação de risco, como está, às vezes, na unidade de emergência, precisa de um local para ficar. Então, é todo um mar, né, de outros setores que a gente precisa. O atendimento familiar, a gente vem buscando cada vez mais, discutindo cada vez mais sobre essa questão familiar. A contrarreferência, né, a Janaína está aqui, é uma grande discussão que a gente tem, em que e para onde a gente vai fazer essa contrarreferência, né, dessa criança que já teve, dessa mulher que já teve a assistência relacionada à violência. Nós sabemos que esses impactos não vão terminar assim, mas nós precisamos de algum local em que a gente sabe que tem crianças voltando para nós em atendimento há 2 anos ou mais. Então, são coisas que estão sendo, mas a gente precisa discutir. O fluxo, que cada vez mais a gente tem que discutir esse fluxo e tentar avaliar outros serviços e discutir a questão desses fluxos para os maus tratos físicos, principalmente de crianças, que isso não é tão bem estabelecido. O boletim de ocorrência, a Leni já colocou, IML, nós precisamos definir de forma muito clara, dentro, acho que do Estado, né, quais são os locais realmente do Instituto Médico Legal. Nós sabemos que as nossas referências de saúde são diferentes das referências seccionais de polícia. Então, por exemplo, uma vítima de Sertãozinho é Jaboticabal, né? IML de Jaboticabal. Os MLs têm alguns horários bem restritos, então a gente precisa discutir isso para não revitimizar e para a gente também não ter perdas de provas. Esses são os desafios, mas, no geral, nós estamos aqui nessa luta, né? Aqui são os 3 locais em que a gente tem toda essa parceria.
faltou DRS, né? Tá? Obrigada, viu? Obrigada pelo... Só a gente acrescentar, gente, nós recentemente fizemos parte da rede Existe em Ribeirão, uma rede protetiva da mulher, e tem sido aí bem vários órgãos, né, vários setores, e a gente começou a fazer parte do projeto socioeducacional do ensino de escola fundamental e médio. Então, um de nós, o CEA Vidas, vamos junto com o juiz da vara da violência, que é um juiz assim, bem participativo, junto com as 2 psicólogas dessa vara de violência. Então, nós tivemos a experiência muito interessante de conversar com 100 meninos, com 80 meninos, com 50 meninos, do 7º, 8º e 9º, e a gente surpreende de ver, né? A gente consegue reconhecer, às vezes, até pela postura, mas também de ver as questões, de ver os questionamentos que tem, e olha, tem sido assim extremamente gratificante poder participar desse projeto e sentir que alguma coisinha vai ficar em alguns ali. Fora que depois, geralmente, alguém vem, olha, eu sofro violência, minha mãe está sofrendo violência, então isso tem sido foi uma grande inovação para nós, mas de gratificante de ver o quanto que nós temos aí um papel, né, importante, principalmente se a gente conseguir levar para essas crianças. É isso, Má. A equipe aqui está afiada. Estão afiadas mesmo, deram um show, parabéns. Eu estava aqui pensando e anotando algumas coisas. Vocês têm algum dado referente à repetição da violência? Ou algum trabalho pensando em prevenção dessa repetição? Algum acompanhamento, alguma corte que vocês vejam que isso se repete ou não? Não, necessariamente não temos. Dado preciso como pesquisa registrada, não, né? A gente tem percebido esse retorno, né, de crianças que hoje adolescentes têm retornado conosco, que não tiveram nesse período nenhum tipo de intervenção. Então, isso tem nos preocupado, são vários, mas eu não consigo te trazer isso em números e nem na questão de porcentagem, né? Talvez uma coisa que nós estamos abrindo para fazer, e assim como a questão de agressores, né? Nós estamos começando agora uma avaliação, quem são esses agressores, né? O maior número de agressores, até também porque nós sabemos que esses agressores precisam também serem acolhidos de alguma forma, além da lei, né? Além da questão penal. Tá? Mas, assim, não temos necessariamente. A gente tem tido alguns retornos de pacientes, assim, que a gente... Né? Que ligam, e que a gente tem... Ligam, não? Alguns são contrarreferenciados para uma nova violência, mas muitos ligam, porque tem o vínculo, né? Então, qualquer violência que eles sofrem ou sentem, né, violentados, eles ligam no serviço para pedir um apoio. O que a gente tem visto muito, mas também não tem números, né? Como assim, né? O Revenda da Mulher, mas eu acho que a mulher está inserida nisso, a gente atende muita criança, né? E adolescente. O que a gente vê? Que os cuidadores, 95% dos cuidadores das mães sofreram violência sexual, além das violências físicas, e não foram cuidadas, não tiveram intervenção. Então, elas não conseguem cuidar, enxergar quando a criança ou adolescente fala da violência para elas, né? Elas não conseguem ter essa proteção porque não foram cuidadas. Então, isso a gente vê muito em todos os atendimentos. E a gente tem visto muito, né, essa questão dessa mudança, né, de faixa etária, né, de criança que esteve conosco para a questão da adolescência, aí começa a automutilação. Então, essas ligações a gente tem recebido com frequência das mães, dos cuidadores, né, e até de algumas unidades de saúde também. A gente só quer deixar aqui, assim, que houve eu acho que assim, a gente que fala, né, a gente vai vendo que houve um aumento da sensibilização. Então, hoje nós temos vários ambulatórios do HC, em que lá da neurologia, né, lá da endocrinologia, que vai percebendo e liga para discutir. Nós temos um espaço de triagem, né, psicossocial, para os casos de dentro da instituição mesmo, mas a gente
está ficando cada vez mais, nós estamos sendo chamados também para fazer essas discussões na fisioterapia, no direito, na farmácia, nós vamos todo ano. Então, assim, eu acho que cada um que vai saindo, a gente vai contribuindo. Mas a gente viu mesmo dos colegas das unidades básicas, né, assim, o interesse de ligar. Tem uns, nós não vamos generalizar de forma alguma, né? Alguém que não presta atenção, mas que liga para discutir, olha, o que eu faço? Porque eu entendo, né? A doutora Ana Flávia colocou isso muito bem, a dificuldade que às vezes é dentro da unidade, né? E alguns colegas ligam e falam, eu não sei o que faço, chama a polícia, eu faço ocorrência, né? Então é a primeira palavra, a primeira questão que vem. Né? Temos recebido muita iniciação sexual com 12, 13 anos, trazidas para nós como violência dentro de um contexto familiar que nós sabemos que temos discussão, nós temos que ver o contexto que isso tudo está, mas a gente tem recebido essa questão para os vidas, né? Então, assim, mas a gente vê que não houve nada, né? Nenhuma questão de prevenção, nenhuma abordagem diferente, além de o que eu faço? Boletim de ocorrência, eu vou mandar para o vidas e aí vem todo o histórico, né, da mãe, toda aquela exposição, né, da adolescente. Então, isso também a gente tem visto uma frequência maior nesse período. Mas não temos essa questão da revitimização, uma coisa para que a gente trabalhe. Números né? não, né? Números nós não temos. Até mesmo com uma proposta, né, para vocês, né, que tem esse trabalho, né, já a longo prazo. Eu fiquei, obviamente, fazendo um paralelo, né, de gravidez na adolescência, né, enfim, e que também está por trás da violência, né, por si, né, e a gente tem aí, às vezes, a reincidência, né, em 1 ano a 2 anos, em 30% em alguns estados, né, e aí eu fiquei pensando, né, nessas, porque, afinal de contas, existe um contexto familiar também, né, e esse contexto familiar retorna-se, né, muitas vezes eu penso, infelizmente, ser intergeracional, né? Porque em algumas situações isso acaba sendo aí algo intergeracional mesmo, né? Mas quero dizer parabéns, né? Mais uma vez. Eu acredito que essa questão que vocês fazem do fluxograma de atendimento, aonde, né, encaminhar, né, a forma como vocês apresentam, né, é uma maneira assim muito protocolar, e isso é muito importante, principalmente nas capacitações, né? Então, eu acredito que investir, né, em vocês para que haja uma replicação, né, e que cada vez mais aí diminua, na verdade, não o atendimento aí, não é isso que eu quero dizer, mas que as pessoas consigam, né, ampliar, né, essa possibilidade de assistência, né, nos municípios, né? É isso que eu estava pensando, né, que o ideal seria ampliar essa possibilidade de assistência nos municípios, né? E que vocês realmente ficassem com as questões mais complexas, né? Sim. A gente, na hora que eu coloquei a matriz, eu até me esqueci de dizer, enquanto plano estadual, a gente pactuou também aqui na regional. A equipe do CA Vidas é nossa apoiadora em relação à parte acadêmica, e a gente está desde agosto, de 15 em 15 dias, com um evento aqui na regional de capacitação para os 26 municípios. Então, foi pactuado em reunião com os secretários de saúde, que indicaram, né, seus representantes para estarem aqui com a gente. Inclusive, tem algumas aí presentes na reunião. A gente pactuou que, então, cada sexta-feira tem de 2 a 3 palestrantes que vêm aqui, tira dúvida e fala também do seu trabalho dentro dos seus setores, né? Porque às vezes a gente não conhece o que o judiciário faz, o que a promotoria faz, o IML, então a gente teve palestras também de direito médico, né, do Instituto Médico Legal, então é bastante proveitoso e interessante. E a gente percebe que essa movimentação também causa, às vezes, um pouco de descompasso, né, porque aí você vem com uma enxurrada de informações e a gente, como você disse, a gente tem que voltar para o protocolar, vamos focar, né, o que de fato a gente precisa entender.
E como proposta desse final de curso, a gente colocou para que os 26 municípios apresentem a partir do que veio, né, aprender e explorar o seu fluxo interno. Então, quem são seus pares, qual é o telefone, qual é o nome do responsável, horário de atendimento, que às vezes não se conhece, não se fala, né? Liga no CA Vidas ao invés de pegar a sua parceria dentro do território. Então, é isso que você disse, ao invés de chegar a todo tipo de complexidade, deixar o serviço para as complexidades que de fato precisam estar lá, né? A gente está desenvolvendo isso e acaba agora dia 8 de dezembro a capacitação. É uma construção. E é só um ponto também de reflexão, né? Eu que trabalho na atenção primária, né? Às vezes o pessoal fala lá, você vê nesses 6 anos que eu estou lá, eu acho que eu atendi um caso, né? E aí o pessoal lá da unidade, eles sempre falam, mas aqui não é referência, né? E eu falo assim, existe uma demanda reprimida, né? Porque não existe isso por lei, né? Referência, né? Na verdade, qualquer serviço de saúde, né, é referência, né? Assim como o indivíduo vai com uma infecção respiratória aguda, né? O indivíduo, o ser humano, ele vai, né, como queixa a violência, né? Então, isso não existe, né? E aí eu sempre falo nas reuniões exatamente isso. Não se cria um fluxo porque o próprio território ele não reconhece aquele local como um local de amparo, de assistência, né? Portanto, para a violência, né? E aí eu fico pensando nessas capacitações, vocês estão incluindo os agentes comunitários desses municípios, vocês pensaram? Tem alguns que trazem. Alguns municípios trouxeram os agentes comunitários, mas na grande maioria a indicação dos gestores foi pelo serviço social e pela saúde mental. Alguns serviços também incluíram o pronto atendimento, que às vezes é a principal porta de entrada, porque é 24 horas, fim de semana, né? Então também temos enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais de pronto atendimento da região. E de uma oportunidade grande, né? Nós tivemos juízes, os promotores, né? Todas as pessoas assim que têm toda uma experiência, que mostraram cada parte de cada um que precisa ser um todo depois, né? Então, várias outras capacitações que nós fizemos, o que nós sentimos? Por isso que paramos também, que aquilo, o gestor não absorvia aquilo. Quem estava vindo também chegava e não tinha espaço para trazer. Então, por isso que dessa vez, né, Janaína, nós fechamos, né, para que isso realmente seja multiplicado, se não sou eu, alguém que a gente possa ter como referência. E para que essa pessoa não seja vitimizada no município. Né? As unidades, às vezes, são pequenas, as pessoas são pequenas, todo mundo fica sabendo. Então, assim, são detalhes que nós vamos vivenciando e que nós tentamos trazer para essa capacitação de uma forma bem, assim, clara, né? Por isso que vamos pedir aí esses projetos. Parabéns, meninas. Marisa, Suzete. Nossa, eu tô aqui assim, bom, sou fã incondicional do trabalho da UE, né? Mas muito mais do CA Vidas, até porque eu conheço o CA Vidas desde que eu vim para a saúde da mulher, né? E sempre foi tanto que hoje na nossa página da violência os fluxos foram autorizados, né? E está lá publicado para quem quiser tá utilizando. Mas eu sei que a gente precisa terminar, mas só colocar aí, eu acho que 2 coisas para vocês pensarem e que veio na minha cabeça. As questões, quando eu olhei lá, os municípios que estão encaminhando, né, essas meninas para o aborto legal, e as DRS aos quais esses municípios pertencem. Então, não sei, a Janaína vai me bater, né? Mas talvez, Janaína, a gente começar a trabalhar com essas DRS até para o acolhimento, né? Na realidade, a gente pensa muito nesta vítima, nesta mulher que está lá, grávida e que quer um aborto legal e que vai peregrinar
vai sofrer, vai ficar contando essa história 550 mil vezes, e ela não quer isso. Então, como é que, talvez, ideias, né? A gente pode trabalhar com as outras DRS para que a gente minimize isso, não que isso não vá ocorrer, porque ocorre, né? A gente teve um caso horrível, acho que não sei se a Janaína lembra, ou se ela foi incluída nisso, né? Mas da região de Franca, e que inclusive essa pessoa, essa moça, ela foi acolhida numa unidade básica e simplesmente o acolhimento que as enfermeiras fizeram, elas ficaram, vamos dizer assim, no molho, no umbral, que a equipe deixou as duas por um bom tempo. Inclusive, assim, elas sofreram assédio porque elas acolheram essa mulher. Então, assim, eu sei porque eu falei com essas meninas, a gente fez uma web, porque era um problema muito. E aí a gente teve que articular algumas coisas, na realidade, era uma gravidez acima das 22 semanas, e que aí a gente teve que procurar outros lugares para fazer. E a gente conversou com a equipe contou: ó, ninguém aqui está falando com a gente, porque a gente encaminhou a moça para fazer o aborto, né? Então, acho que Amor. é isso, né? Então, Eu já tenho uma resposta para você, vou te dar depois. então, acho que trabalhar isso, né? E até para a gente poder, assim, não ter revitimização, né? Eu acho que se a pessoa vem procurando uma assistência, eu quero tal coisa, e você não pode oferecer, eu acho importante que a gente converse com os profissionais para que eles não fiquem batendo numa tecla para ouvir história, que ele não vai resolver. Eu acho isso, né? Então, acho que trabalhar isso, né? E aí contar, obviamente, aí com a expertise se havidas, e até porque a gente precisa, dentro do Estado, organizar muita coisa, né? A gente tem muitos desafios em relação ao aborto. Aliás, a interrupção da gravidez prevista em lei, que é mais chique, né, Suzete? E a gente tem muitos desafios. O sonho de consumo é que a gente tenha um ponto de atenção em cada DRS, porque o número de interrupções não é tão grande, né? As pessoas acham que você vai qualificar as unidades e que vão ir 500 mil mulheres, né? E não é isso que acontece, é um procedimento dolorido, é um procedimento que vulnerabiliza mais ainda a mulher do que ela já está, né? Isso sem contar aquelas outras que a gente sabe que leva essa gravidez até o final. E aí são coisas que eu acho que precisam discutir, e eu vou pedir muito ajuda do Ceavidas no apoio a essas discussões, e eu sei que com certeza a gente vai ter boas discussões. Eu fico tranquila que as discussões da idade gestacional está em boas mãos, doutora Silvana. Eu sei que tem um grupo grande de ginecologistas, né? Então, acho que essa discussão tem que vir à tona. E o que é lei é lei. Então, isso tem que ser posto da forma melhor possível. E acho que a nossa missão aqui é encurtar caminhos, é melhorar acesso e reduzir as questões da revitimização. Eu acho que isso é muito grave. Mas sempre de parabéns, agradeço muito. Isso aqui vai ficar gravado, a gente divulga para os grupos, para que eles possam passar esse conteúdo nas suas discussões. Muita gente não sabe por onde começar
a fazer esta rede, a construir essa rede. Então, eu acho muito interessante que vocês trazem todo esse olhar aí de como a gente trabalha em rede, uma rede intersetorial, que é o mais importante. Saúde não faz nada sozinho, né? A gente precisa, sim, do intersetorial e cada um tem o seu pedacinho, tem a sua expertise para poder conduzir esse ser humano aí para a sua dignidade. É isso. Isabel, vocês querem fazer considerações finais, pessoal? Já estamos 1 hora, 2 horas hoje. Meninas, querem falar alguma coisa? Vocês querem? Eu Vocês acho que é quiserem- isso, eu acho que a gente só precisa, né, ampliar isso, e é o que eu digo, né, não é uma questão, né, tem toda estrutura, né, nós temos todo, tecnicamente dizendo, né, temos uma equipe muito parceira um do outro, né, mas assim, a gente se entristece e vê o sofrimento que a gente recebeu, algumas mulheres aqui, vindo, né, de todo esse histórico. Então, essa a questão que mais nos deixa, assim, bastante preocupados, né, e também entendendo que todos nós temos capacidade para acolher, pelo menos, né? Eu digo fazer, às vezes, existe uma série, nós sabemos que a questão do aborto, né? Estamos aí na plena discussão de tudo, né? É uma série de questões. Temos problemas também, lógico, não é tudo, né? Mas assim, a gente tem que tentar minimizar esse sofrimento que e que a gente vê chegar até nós quando fica, né? Vai aqui, vai lá, se expõe aqui, se expõe ali, o juiz aceita, juiz, né? Nós estamos em 2023 e falando em interrupção, né, legal com juiz, com promotor, que tem as suas crenças lá, tem as suas questões, tem legal, mas nem sempre todos vão seguir a questão legal. Eu cheguei até em com o judiciário ver o que a gente poderia fazer depois de um caso que nós tivemos tão emblemático aqui, eu sei que passou por vocês também, mas de dizer, você não pode ajudar com os outros promotores das outras comarcas? Ele diz, sim, eu converso, né? Porque é muito triste ver essas mulheres chegarem, né, já com tudo que passado, ainda com mais esses questionamentos, né? Marisa, agradecer o convite da gente falar do nosso trabalho, a gente está à disposição. Quando você fala que o seu sonho é ter um ponto de atenção de aborto previsto em lei em cada DRS, né? O nosso sonho aqui, na verdade, é mais amplificado, acho que é o sonho de todas, é que nenhuma mulher precisasse procurar esse serviço, né? E assim, a gente, enquanto DRS, com o serviço estabelecido e com as questões técnicas, né, bem protocoladas, a gente considera importante o encaminhamento oportuno. Então, né, igual a equipe que sempre fala, não sabe o que fazer, é de outro território, mas assim, manda em tempo oportuno, porque a gente sabe, né, que existem outras possibilidades, até farmacológicas, para ela fazer a interrupção dessa gestação antes de entrar num procedimento mais invasivo. Então, não saber o que fazer não significa atrapalhar a vida de uma pessoa que já sofreu tanta violência, né? A gente está aqui à disposição e muito obrigada, viu? Ô, Jana, tem uma frase que eu uso para a vida, que eu falo, muito ajuda quem não atrapalha. Exatamente. Perfeito. Meninas, parabéns mais uma vez pela assistência, pela excelência do serviço, que vocês continuem assim. Acho que o Estado de São Paulo, ele precisa, né? Parabéns mesmo. E que nós possamos aí no ano que vem, né, já estar colhendo aí outras capacitações, que vocês possam, né, estar sempre incluindo as suas ações, né, no plano estadual, né, e para que vocês possam estar mantendo essa capacitação que é tão fundamental, né, do profissional de saúde, porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma rotatividade muito grande também de profissionais, né, e às vezes a gente fala quando o profissional está capacitado, quando o profissional está bom, ele vai para outro serviço, ele vai para outro setor, ele se muda, né, e aí a gente tem que começar tudo de novo. Então, os serviços de referência como vocês, eu acho que tem esse objetivo, essa missão, né? Exatamente, obrigada, Marisa, essa missão, que é essa capacitação continuada, né? Dentro do Sistema Único de Saúde.
Então, parabéns, meninas, mais uma vez, uma tarde muito proveitosa e que bom que vocês liberaram os protocolos para deixar lá no site, né, Marisa? Acho fundamental falar, inclusive, com a imprensa, talvez, igual a gente fez no do climatério, a gente tentar fazer, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Eu acho que ia ser legal, né? Já que elas autorizaram, e aí a gente coloca, porque eu acho fundamental estar divulgando mesmo, sabe? Via lá site, via imprensa, esses protocolos que são fundamentais. Então, obrigada. Ok, tá bom. Obrigada. E Tchau, Vamos meninas. encerrando. uma boa E até a chave de ouro. próxima, mês que vem. Que dia que é, Suzete? Dia 13. Ixi, nem Mês que sei vem é ainda, dia 13, 13 de dezembro. Obrigada, Que é o gente. último do ano. Viu? Uma boa tarde. Beijo. Tchau, tchau. Boa Boa tarde, tarde. muito obrigada.